Enquanto a isenção de imposto de renda de até R$5.000 está parado no Congresso, eles aumentam em toque de caixa o número de deputados. Vocês entendem que votar em direita é ruim agora? O Congresso Nacional mandou um recado. Quem está ditando o ritmo da política hoje é o Parlamento, e não o Executivo. A derrubada do decreto do IOF, que garantia recursos importantes para políticas públicas, foi mais do que uma derrota legislativa para o governo Lula. O sinal é o de uma articulação frágil, dispersa e, pior, silenciosa, diante da desinformação que ganha corpo nas redes. Se o Lula não assumir o protagonismo da comunicação e explicar de forma clara e direta o que está em jogo, o risco é perder o controle da narrativa e, com ela, a governabilidade. Porque quando o parlamento se move contra o povo, o silêncio do governo também machuca. Olha, é lamentável. Eu nunca imaginei que um dia eu iria chamar um conterrâneo nordestino de crápula, covarde e sem vergonha. Sim, esse é o papel desse Hugo Mota. Olha, se eu fosse vocês, paraibanos, hoje eu tinha vergonha de ter um canalha como Hugo Mota como presidente do Congresso Nacional. Sim, esse estúpido incompetente, o presidente Lula mandou pro Congresso para cobrar o IOF desses bilionários empresários, esses caras da Big Techs, que são esses joguinhos de azar que estão acabando com as famílias brasileiras. Após, na calada da noite, esse Hugo Mota, sem vergonha, com esses deputados bolsonaristas, colocaram em pauta e votaram para derrubar isso aí. Falaram que o Lula não pode cobrar imposto dos ricões, dos bilionários, não. Se quiser, que tire dinheiro da saúde, da educação, da segurança e dos projetos sociais criados pelo presidente Lula. É muita canalice desses caras contra a população brasileira. Tem um monte de imbecil, pobre, burro e besta que não enxerga isso aí, rapaz. Olha, não podemos esquecer, se não fosse o programa do presidente Lula, Luz para Todos, a maioria do povo nordestino hoje estava na base de candeeiro, lampião, tudo no escuro, inclusive a população brasileira. O programa Luz para Todos é para o país todo. Se não fosse o presidente Lula com o programa, olha, a transposição do Rio São Francisco, a maioria do povo nordestino hoje estava carregando lata d'água na cabeça, bebendo água junto com os cururu. Então, se depender desses canalha, o presidente Lula não cria nenhum projeto social. É sabido que o governo Lula tem uma dificuldade imensa em se comunicar com o povo. Não sei se ele se sente amarrado, mas era a hora agora do Lula ir à luta, no corpo a corpo, mostrar para a população o que está acontecendo, aproveitar o horário que ele tem de rádio e televisão, na internet, e mostrar o que o Congresso está fazendo com ele, amordaçando o Lula e também prejudicando o governo, ou seja, prejudicando a população mais carente que precisa desse governo. Mas, já que o Lula tem dificuldade de se comunicar e resiste a isso, me dá essa impressão, porque outro dia ele falou que o Trump deveria sair das redes e governar para o país dele. Não que Lula não esteja certo, é isso mesmo, mas mostra que ele continua com uma resistência em dominar as redes e fazer das redes um meio de comunicação com o seu povo. Isso me assusta. Então, se o governo não faz, nós vamos fazer. O Lula precisa de vocês, plantonistas. O Plantão Brasil precisa de vocês, plantonistas. O povo mais carente precisa de vocês. O Brasil precisa de vocês. Então vamos encampar essas 3 hashtags o tempo todo, pessoal, na internet, em qualquer rede social, seja desses elementos aí que estão prejudicando o nosso país, porque são eles que pautam para a Câmara dos Deputados e para o Senado, são esses dois aí que pautam, seja nas redes deles ou não. É copia e cola. Hashtag Hugo Mota, inimigo do povo. Vejam, é tudo junto. Mota com 2 T's. Alcolumbre, inimigo do povo. E Congresso, inimigo do povo. É copia e cola. Pessoal, em todas as redes sociais, aonde vocês estiverem, façam esse comentário. E de preferência, vamos até os deputados de direita mostrar o que nós estamos pensando. Principalmente esses dois aí, que pensam que são donos do Brasil. Graças ao Bolsonaro, que não trabalhava e deixou o orçamento secreto na mão desses pulhas para que eles fizessem o que bem entendessem com o Brasil. E hoje o cenário é catastrófico porque o dinheiro que é repassado para eles, eles levam e elegem prefeitos em suas cidades, eles elegem políticos de direita, políticos que vão prejudicar o próprio povo. Eles governam para Faria Lima, eles governam para os poderosos, eles governam para os donos do Brasil, eles governam para a minoria da população. E nós estamos aqui sofrendo as consequências do mau caratismo desses dois sujeitos. O presidente Lula precisa do apoio do povo brasileiro. Todo mundo devia colocar a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Nunca vi um Congresso tão reacionário que só trabalha para bilionários. Só querem ferrar com o povo brasileiro. Foi assim com a história da luz, da energia elétrica. Agora com a história do IOF, de derrubar os vetos do Lula. O Lula faz tudo pelo povo brasileiro.
esse Congresso reacionário fascista que lá está, faz de tudo para prejudicar o governo e, por consequência, o povo brasileiro. É isso. O Lula precisa do nosso apoio. Precisa. Notícia urgente: não bastou os deputados do Centrão e bolsonaristas terem votado para aumentar a contagem de luz. Agora, eles derrubaram um decreto do presidente Lula que aumentou o IOF para forçar o governo Lula a prejudicar os mais pobres para que os ricos continuem com seus privilégios sem pagar imposto e também os deputados com as suas mordomias. Os deputados do Centrão, da direita, bolsonaristas, eles querem que o governo Lula corte benefícios sociais, Bolsa Família, Pé de Meia, BPC, saúde e educação, tudo isso para que os ricos continue sem pagar impostos. O governo Lula tinha aumentado o IOF sobre transações dos mais ricos para poder não mexer em benefícios sociais, para não mexer e nem tirar direitos dos mais pobres. Porém, pessoal, o atual Congresso é um Congresso inimigo do povo brasileiro, em especial dos mais pobres. Esse atual Congresso, em sua grande maioria, ele é de direita, centrão, bolsonaristas e assim por diante. E eles, pessoal, só se preocupam com os ricos. Eles não estão preocupados com o pobre que ganha R$600, se ele vai ter amanhã o que comer e assim por diante. O que importa para eles é deixar os ricos de boa, sem pagar imposto, e também eles com seus privilégios e mordomias. É simplesmente o pior Congresso da história do Brasil, e o presidente Lula, pessoal, ele quer fazer as coisas, mas com esse Congresso aí está complicado. É isso aí, pessoal, compartilha esse vídeo. Simples assim. Você vai esperar o que de Hugo Mota, amigo? Derrubou o IOF para privilegiar os ricaços, quem tem muita grana, grandes empresários, e sabe de onde ele quer que corte o dinheiro? Do povão, amigo, da saúde, da educação do seu filho. É, amigo. Dizem que ele ficou putinho porque Haddad teria criticado na Record o aumento do número de parlamentares e teria feito críticas a ele em algum jantar. Mas a gente sabe que isso é história, né? E você ainda vai ficar apoiando esse rapaz. Ele fala que é por causa de gasto, né? Fala que tem que conter gasto. Mas engraçado, não foi ele que pautaram o aumento do número de deputados de 513 para 531? Que corte de gasto é esse? Só no lombo do povo, né, amigo? Porque no lombo deles, eles querem mais é grana. Esse aumento pode custar 69 milhões de reais só este ano. Corte de gasto é a maior hipocrisia, rapaz. Ele tá chantageando o governo Lula para que libere as emendas, que através dessas emendas é que essa galera do Centrão, do Hugo Mota, que rouba o nosso dinheiro público. Acorda, tá apoiando o vagabundo. E se você apoia opiniões e análises políticas como essa, já segue o perfil. Lula já foi avisado do golpe organizado pelos bilionários que são o sistema. Eles não querem que você, o pobre e a classe média, pague menos imposto. Galera, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, só pode estar de sacanagem. Não consigo pensar outra coisa. O que ele está fazendo é coisa de cafajeste, coisa de canalha que não tem o menor compromisso com o país, menos ainda com as contas públicas. Finalmente o senhor Hugo Mota mostrou ser cria do Arthur Lira. Enquanto fica o tempo todo criticando o governo federal, que tem que cortar gastos, que tem que ter responsabilidade fiscal, cortar na própria pele, reduzir o número de benefícios sociais, a Câmara dos Deputados, sob o comando do senhor Hugo Mota, decide promover uma gastança desenfreada e desmantelar as contas do país. Está querendo sabotar o governo Lula, Hugo Mota? Esse final de semana viralizou um vídeo em que o senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, estava virando um uísque 12 anos no gargalo. Voltou para Brasília, parece que ainda sob o efeito do álcool, e decidiu destruir as contas do país. E resolveu pautar de surpresa o decreto do IOF do presidente Lula. E isso pode cair e desequilibrar de vez as contas públicas. Eu trouxe aqui um vídeo do Lindbergh Faria, deputado do PT, falando sobre o assunto, pedindo mobilização nacional. Vou pedir a vocês que deixem um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilha esse vídeo, e se gosta do conteúdo que eu produzo, desse enfrentamento contra essa extrema-direita, quem puder e quiser contribuir com esse trabalho, qualquer apoio aqui será muito bem-vindo. A gente foi surpreendido. Porque, veja, a gente apoiou o Hugo Mota, um dos carros-chefes da campanha do Hugo Mota era submeter tudo ao colégio de líderes. Só ia ao plenário depois de apreciado lá. A gente soube ontem, quase meia-noite, por um Twitter. E uma mudança de posição. Eu, sinceramente, a gente já tinha visto aquela reunião no domingo passado com o Fernando Haddad, a ministra Gleisi, e as lideranças partidárias, falando sobre o acordo, o decreto do IOF, uma outra medida provisória. A reunião acabou, todo mundo aplaudindo. Disseram que era uma reunião histórica. No outro dia, também, houve uma mudança de posição. O que é que eu atribuo a isso? Olha, houve uma movimentação de setores econômicos expressivos. O pessoal das bets não gostou da posição do governo na medida provisória. Estava aumentando a taxação das bets. Tem reclamação dos bancos, porque entrou juros sobre capital próprio. Reclamação das fintechs, quando a gente fala que tem uma desoneração de 800 bilhões e quer cortar uma parte de cada desoneração, outros setores se movimentaram. Então eu acho muito ruim essa movimentação, essa votação aqui no dia de hoje, porque isso vai ter um impacto, Andréia. Vão ter que ser contingenciados 12 bi. Já tinham sido contingenciados 30 bi. O que é que o presidente Lula e o Haddad fizeram? Vamos ver pelo lado também da Receita.
Vamos ver por aqui como é que a gente aumenta. Aí teve o decreto do IOF e essa medida provisória. Derrubar o decreto do IOF significa dizer que o governo vai cortar mais 12 bi, contingenciar em programas sociais, na saúde e na educação. Isso é muito ruim. É uma espécie de estrangulamento do governo do presidente Lula. Eu acho que a gente não pode antecipar a eleição 2026 para esse momento. Ou seja, agiu como um cafajeste, combinou uma coisa e fez outra. O recado é muito claro. Eles não querem que o presidente Lula se candidate à reeleição em 2026. E não vamos permitir isso. Então, se você está com Lula, já comenta aí. Estou com Lula, compartilha esse vídeo, deixa curtir. Se não está me seguindo, me siga e apoia meu trabalho. Tamo junto. Cadê o Lula? Agora é a hora dele botar a boca no trombone e escancarar pra população a luta de classes, porque não tem outro nome, que está sendo travada entre o governo federal e o Congresso. E daí leia-se o centrão e a extrema-direita, que são os parlamentares que defendem o mesmo grupo, né? Que são muito bem recompensados pelo lobby da Faria Lima, do mercado, da elite econômica do nosso país. E do que eu estou falando? Ontem o Hugo Mota, de uma hora pra outra, no movimento tido como traição, sim, porque os governistas o apoiaram na eleição pra presidência da Câmara, decidiu de uma hora pra outra, sem convocar a colégio de líderes, sem falar com ninguém, pautar um projeto de decreto legislativo pra derrubar o decreto que aumentava a alíquota do IOF. E onde é que está a queda de braço? Com essa medida, que é de competência exclusiva do Poder Executivo, o governo estava tentando evitar o contingenciamento de verbas para educação, para saúde, para políticas sociais, porque tem que cumprir o tal chamado do arcabouço fiscal. Tudo porque o governo Bolsonaro em 2022 deu o cambão, deu um calote de 260 bi e que o governo atual teve que arcar. E segundo, porque depois do golpe, em 2017, o governo Temer aprovou uma emenda constitucional em que colocou lá regras de teto de gastos. Gastos para saúde, para educação, etc., que vocês conhecem muito bem, que ninguém respeitou, nem Temer, nem Bolsonaro, e tudo bem, e que foi substituído pelo chamado arcabouço fiscal, que é uma regra um pouco melhor. Afinal de contas, não dava para governar com teto de gastos, né, que era uma austeridade absurda, né, mas também tinha que colocar uma outra regra no lugar, porque afinal de contas, se colocasse uma coisa muito flexível, não iria passar no Congresso. E ai, se um governo de esquerda ousar desrespeitar essa regra fiscal. A imprensa faz um estardalhaço, a bolsa cai, o dólar sobe, e vocês sabem muito bem o desfecho. Então, a partir de hoje, quando vocês verem por aí videozinhos dos blogueiros do Congresso criticando, por exemplo, o corte de investimentos para o povo, lembrem-se que essa mesma galera, sem vergonha na cara, votou contra taxar bancos, fintechs, financeiras, casas de apostas, as bets, que são milionárias, votou contra acabar com o gasto tributário, que são os benefícios fiscais, que somam 800 bilhões, e também não podem nem ouvir falar em corte dos super salários do funcionalismo público. Ah, e para além disso tudo, não se trata assim também só de se venderem para o lobby, não, tá, gente? Muito tem a ver também com a questão das transparência das emendas parlamentares e com a obrigatoriedade do governo ter que pagar as emendas positivas. Que o Flávio Dino, e aí eles acham que, né, que é o governo executivo, que é o Lula que está pressionando o STF para fazer isso, está sim investigando a qualidade, né, e a honestidade com o gasto do dinheiro público, que me parece assim ser bem razoável, né, porque não é possível que algum cidadão sensato, né, ou que pelo menos tem alguma retidão moral, vai ser a favor da corrupção. O Lula devia cortar os 10 bilhões de reais que iam ser arrecadados do IOF das emendas impositivas. Ué, eles não querem brincar? O Lula tem que descer pro play. Olha a estratégia da direita para derrubar o governo do presidente Lula. A estratégia da direita para derrubar o governo do presidente Lula é cortar benefícios sociais, é cortar saúde, é cortar educação. Pra quê? Pra jogar a culpa no governo Lula. Falar pro povo que foi o Lula que cortou esses benefícios, quando, na verdade, foi o Congresso que tirou da boca do povo. O Congresso ontem derrubou uma medida que taxava os super ricos e os mega ricos do Brasil. Movimentações financeiras dessa turma que não contribui em nada com a sociedade brasileira e só vive de especulação. Foi isso que o Congresso derrubou ontem. O Congresso derrubou uma taxação que ia garantir os benefícios sociais do Brasil. O Congresso brasileiro decidiu que é melhor cortar do pobre. O Congresso brasileiro cortou a saúde, a educação e os benefícios sociais na noite de ontem. Ele cortou a saúde, a educação e os benefícios sociais para manter benefícios fiscais para os ricos que não pagam nada. É isso. E eles estão fazendo isso porque essa é a estratégia da direita brasileira para enfraquecer o governo do presidente Lula e tentar garantir a eleição de um governo de extrema direita, neoliberal em 2026, que vai terminar com o Brasil, que vai destruir tudo que o presidente Lula conseguiu reconstruir nesses últimos anos aí. Parabéns, Congresso Nacional. Deputados e senadores, vossas excelências estão de parabéns. Essa demonstração que vossas excelências acabaram de dar ao país, ao povo brasileiro, é uma demonstração pura e cristalina de que vossas excelências estão se lixando para o povo brasileiro. Estão se lixando para o sentimento do povo brasileiro, para aquilo que o povo brasileiro espera do seu Congresso Nacional, da sua Câmara de Deputados e do seu Senado Federal. É de uma irresponsabilidade derrubar os decretos do presidente Lula com as contas do país. É de uma irresponsabilidade aumentar
aumentar o número de deputados na Câmara de Deputados, aumentando o custo para a população brasileira de um Congresso, de uma Câmara dos Deputados, que já é uma das mais caras do mundo, gastando um monte de dinheiro, uma fortuna, com um monte de inúteis, porque ali tem um ou dois que trabalham, o resto só se diverte às custas do povo e dissemina mentiras, dissemina fake news. É uma vergonha essa demonstração que vocês deram hoje para o nosso país, e eu espero que ano que vem, quando vossas excelências colocarem os nomes de vossas excelências nas urnas, o povo lembre de vossa excelência e saiba que vocês jamais vão lá para dentro para votar as coisas a favor do povo, conectados com o sentimento do povo. Vocês são uma vergonha para o nosso país. É isso aí. Bom dia, pessoal. Bora tomar aquele café, dar aquela energia, aquela disposição para trabalhar com alegria, porque afinal de contas alguém tem que pagar a conta do jantar do presidente da Câmara de Deputados, que foi feito com dinheiro público, ao ministro dos Portos e Aeroportos do Republicanos, para discutir ali obras de infraestrutura, que seria a construção de um aeroporto na cidade natal do deputado Patos, na Paraíba, né? E sem estar, isso que eu achei um pouco esquisito, na agenda oficial. Pois é, a bagatela de R$27 mil. Então é isso, gente. Energia, selva. Boa semana a todos. Pergunto pra eles se topam cortar a emenda parlamentar. Não topam. Pergunto pra eles se topam cortar super salários. Não topam. Isso eles não topam. Aí o presidente Lula vem e propõe aumento do IOF. Povo não paga IOF. Quem paga são os grandes. Eles querem derrubar. O presidente Lula propõe isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil e os super ricos pagaram mais. Eles são contra. Porque eles não são contra imposto. Eles são contra que bilionários paguem imposto. Essa é a hipocrisia da direita brasileira junto com o mercado financeiro e os banqueiros. Que eles andam assim, ó. Dizem que é contra o sistema, mas é tudo turminha do sistema, na coleira do sistema. É isso que eles são. E agora querem derrubar o IOF e atacar o governo. É uma vergonha a hipocrisia dessa gente que a gente vê no Congresso Nacional e na imprensa. Sobre a derrubada do aumento do IOF de maneira bem simplificada para não ficar entrando em detalhes técnicos. Desse lado aqui você tem o governo federal, com as pautas do governo federal. Entre elas, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, aumento da tributação nos mais ricos, fim da escala 6x1, manter programas sociais para ajudar os mais desfavorecidos no país, garantir o dólar baixo, garantir que a receita do que está entrando seja maior ou pelo menos igual do que as despesas. Desse lado aqui tem a oposição. Bancos que tiveram o IOF impactados, porque a hora que você vai colocar mais de 50 mil reais no VGBL dos bancos, ia começar a cobrar IOF, então eles derrubaram para você continuar colocando mais de 50 mil reais no VGBL. Você faz isso todos os meses? Não, né? Mas tem muitos clientes dos bancos que fazem. E agora eles voltaram a ficar felizes. Então, uma vitória muito, muito pesada desse pessoal aqui. Ontem, esse grupo aqui, que representa interesses de 0,1%, teve uma vitória avassaladora. Esse pessoal aqui perdeu vergonhosamente. Em 2026, teremos eleições. Se informe e saiba quem você vai votar. Porque se você votar em pessoas que defendem interesses de 0,1% da população, a Câmara e o Senado será formado por pessoas que defendem o interesse deles. Se você defende, se isso aqui for impactar a sua realidade, escolha políticos e candidatos que vão defender essa pauta aqui. 2026 já começou faz tempo. Porque tem uns que acham que querem e podem garrotear o Lula. Vamos tirar dinheiro do Lula. Vamos criar dificuldade pro Lula. Estão tirando 12 bilhões. Isso é fato. Agora vão quebrar a cara. Porque no fundo isso demonstra o medo que eles têm do Lula. Eles ficam olhando a eleição e falando nomes, mas o Lula é um perigo. E sabe o que o Lula é um perigo? Nós estamos no menor desemprego da história. Senhores acreditam? A menor desigualdade da história, o índice de Gini. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores da história. Nós estamos com a maior renda dos trabalhadores da história. Nós tiramos mais de 20 milhões de pessoas da pobreza, gente que passava fome. Eu encerro dizendo que no dia de hoje, como líder do PT, eu tenho orgulho de saber que a gente está no lado certo, no lado dos trabalhadores.